Essa campanha eleitoral teve de tudo para barrar o candidato principal à presidência da República, por sinal um ex-presidente, o ex-presidente Lula. Ele foi preso e está trancafiado em Curitiba há mais de 6 meses. Houve também a censura mais escancarada à imprensa no Brasil, quando impediram 4 jornalistas de também entrevistarem o presidente da República, enquanto a imprensa está livre para entrevistar outros prisioneiros, inclusive prisioneiros comuns. Mas eu vou me deter aqui um pouco nesse último dia de campanha em que as revistas semanais voltam às suas baterias contra o indicado de Lula, no caso o Fernando Haddad. Vamos também falar um pouquinho aqui dos debates e do que disse Minoccarta quando foi impedido de visitar Lula lá em Curitiba por ordem expressa do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui o que diz o próprio Minoccarta, aqui ao lado do Fernando Moraes, sobre esta decisão do Supremo Tribunal Federal. Disputa entre o coitado que no momento ocupa a presidência do STF, um notório imbecil, que infelizmente Lula colocou lá, o senhor Toffoli, e um dos ministros dessa alta corte que se faz fotografar todos os dias e que permite que a televisão devaste as suas reuniões para que todos possam ser heróis do Brasil, enquanto as altas cortes do país civilizado e democrático são absolutamente desconhecidas da maioria do público, embora tenham um poder relevante. De qualquer maneira, esse senhor Toffoli briga com o senhor Lewandowski diz que Lula pode dar entrevista, o senhor Toffoli diz que ele não pode, e o judiciário local, curitibano, decidiu que nós, sendo jornalistas, poderíamos pretender entrevistar Lula. Evidentemente, não. Nós não queremos prejudicar nem Lula, nem a Polícia Federal. Imagine só, o Minoccarta e o Fernando Moraes, dois grandes jornalistas históricos conhecidos na imprensa nacional, inclusive por terem sido censurados na ditadura. Esses jornalistas foram lá apenas visitar o Lula. Eles não iam fazer entrevista e receberam, inclusive, uma ordem judicial para visitar o ex-presidente. Bom, mas isso é Brasil. Isso é Brasil, o Brasil dos contrastes. Enquanto impediam os dois jornalistas de visitar o Lula, veja o que acontece com outros candidatos, aliás, com outros presos, no caso preso político também, que é o ex-governador mais tucano de Minas Gerais. A foto aqui mostra o ex-governador Eduardo Azeredo preso lá em Minas Gerais, aqui ao lado de seu conterrâneo e aliado político Aécio Neves. Como se sabe, o Eduardo Azeredo vai poder votar, foi liberado para votar, enquanto Lula, também lá da prisão, foi proibido de votar. O que isso representa? Ora, isso representa o que está acontecendo na política brasileira. Mas vamos ver aqui o que dizem essas revistas brasileiras, Veja e Isto É. Aqui nós tiramos um artigo do tijolaço do jornalista Fernando Brito, em que ele comenta brevemente o conteúdo desse noticiário de final de semana. As revistas semanais anteciparam as suas edições de final de semana para, mais uma vez, funcionarem como panfletos eleitorais, que nos dão a pinta do grau de ataques que se farão a Fernando Haddad
mas também do medo que sentem da vitória do candidato da coligação petista. Lá no final, ele diz: a abjeta revista Isto É, apelidada nas rodas jornalistas de Quanto É, faz serviço mais sujo e apresenta Haddad como homem de 32 processos, sem dizer que tem 0 de condenações, repetindo o joguinho de William Bonner na Globo, quando o petista o calou com essa simples e rasa informação e o desafiou a dizer em qual tinha sido considerado culpado. A Veja apela para a mistificação inaugurada na semana passada pela Folha para dizer que Haddad e Bolsonaro representam o mesmo risco de retrocesso ao país. Bom, finalmente, uma nota alvissareira para esse final de campanha, que foi o debate na Globo com os principais candidatos à presidência da República, à exceção do líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro. Aqui diz o blog Brasil 247 que no debate foi selada a aliança Haddad, Ciro e Boulos. O debate entre candidatos a presidente na Globo dificilmente terá o condão de alterar a preferência dos eleitores na reta final da campanha, diz o artigo do blog. Mas ele foi palco de um notável fato político. Ao longo do debate foi selada publicamente a aliança entre Haddad, Ciro e Boulos para o segundo turno. A esquerda marchará unida no segundo turno com o PSB juntando-se à coligação PT, PCdoB, PDT e PSOL. Bom, aí pelo menos a gente joga a decisão dessa campanha política sobre os eleitores, isto se houver segundo turno, ainda que haja uma probabilidade muito remota de que a questão seja liquidada pelo poder econômico e pela mídia neste primeiro turno.